I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Olá, alunos e alunas do nono ano. Estaremos dando continuidade às nossas videoaulas referente ao conteúdo Equações do segundo grau. E nesta aula 2, estudaremos a forma reduzida da equação do segundo grau com uma incógnita, onde nós iremos trabalhar com a forma reduzida, de uma equação do segundo grau, fazendo manipulações algébricas, de forma apresentando, comentando situações diversas, principalmente comentando a respeito do princípio aditivo e multiplicativo nas igualdades. Então, nosso objetivo é reconhecer essa forma reduzida, inclusive vocês já devem reconhecer pelo que a gente já apresentou na nossa aula anterior, e está reescrevendo essas equações na forma reduzida. Então, esse é o nosso objetivo, nossos objetivos, reconhecer e escrever. Bom, e como vimos na aula anterior, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x, toda equação na forma, lembram dessa forma? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. E o maior expoente deve ser igual a 2. E aí eu trago aqui alguns exemplos, x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Temos aqui um exemplo de uma equação de segundo grau completa, coeficiente a, b e c. Y ao quadrado menos 25 igual a zero, uma equação de segundo grau incompleta em B. E menos 2x ao quadrado mais 8x igual a zero, incompleta em C. Porém, há algumas equações do segundo grau que não estão escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E isso pode, professor? Pode sim, mas como eu falei lá no início da nossa videoaula, a gente tem que aprender a escrever. A gente vai reconhecer e escrever. Então, vejam só esse exemplo. 3x ao quadrado menos 6x igual a x menos 3. Professor, mas não tem que ser igual a zero? Essa é a nossa missão agora. Tá escrevendo na forma reduzida e fazendo essa igualdade. Então, o que é que eu fiz aqui? Como a gente já vem trabalhando com essas manipulações algébricas desde o sétimo ano, vocês sabem que o que está no segundo membro, quando passa para o primeiro membro, ele muda de sinal. Então, vejo que depois do sinal de igualdade, eu tinha x menos 3. Quando eu trouxe para o primeiro membro, ficou x negativo e 3 positivo e igualei a zero. Percebam que no final, como é que ficou a minha equação do segundo grau, na forma reduzida? 3x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. Mas por que menos 7x? Vejam que eu vou trabalhar com coeficientes. Ou seja, 3x ao quadrado, coeficiente A, eu repeti porque não tinha nenhum outro valor que acompanhava x ao quadrado. Em compensação, acompanhando o x, a gente tinha o menos 6 e o menos 1. Menos 6x, menos 1x. Então, a gente não deixa dessa forma, a gente tem que reduzir. Então, a gente resolve com uma situação comum. Menos 6x menos x é igual a menos 7x. E mais 3, coeficiente c, também apenas um termo independente, repete. Igual a zero. E já temos aqui uma equação do segundo grau na sua forma reduzida. 3x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente tinha uma equação, e aí nós, a partir dessa equação dada, nós aplicamos o princípio aditivo para chegarmos à forma reduzida da equação que foi dada no início. Vamos ler comigo. O quadrado de um número aumentado do triplo desse número é igual ao próprio número mais 35. Professor, cadê a equação? Está aqui, nós vamos escrever ela. Aqui é uma habilidade que vocês também já devem ter desenvolvido lá no oitavo ano, e agora a gente está se apropriando lá no sétimo, oitavo ano, e agora está se apropriando para escrever essa equação. O quadrado de um número. Eu não sei que número é esse. Então, o que é que eu vou ter aqui? X ao quadrado. O quadrado de um número. Eu não conheço o número. Aumentado da ideia de adição, mais
do triplo desse número. Eu não sei que número. Triplo é 3 vezes, portanto, 3x. Estão percebendo que a gente está escrevendo uma equação? O quadrado de um número aumentado do triplo desse número é igual ao próprio número, eu não sei que número é esse, represento por x. É igual ao próprio número mais 35. Pronto, já encontrei uma equação de segundo grau, porém ela não está na forma reduzida. E é uma das habilidades que a gente pretende alcançar até o final desta aula. Então, como é que nós vamos fazer? Mesmo exemplo da situação anterior. Que está no segundo membro, virá para o primeiro membro e igualamos a zero. Então, se eu tinha x mais 35, após o sinal de igualdade, positivos, quando ele vem para o primeiro membro, antes do sinal de igualdade, eles vêm negativo. Então, x ao quadrado mais 3x menos 35, igual a zero. E aqui chegamos à equação na sua forma reduzida. X ao quadrado mais 2x. Como que a gente chegou nesse 2x? Eu tinha 3x menos x. Se eu tenho 3x e tiro um x, fica 2x. Menos 35 igual a zero. Professor, você só apresentou com coeficiente b. E se fosse o coeficiente a ou c? Seria a mesma forma. Se eu tivesse x ao quadrado mais 3x ao quadrado, era fazer a soma. Se eu tivesse menos 35 mais 30, mesma situação. Vocês vão trabalhar sempre com os valores do mesmo coeficiente. X ao quadrado, só trabalho com x ao quadrado. X somente com x. E valores independentes com valores independentes. Vamos analisar outros exemplos? Fiquem atentos. Vamos ao próximo exemplo. O quadrado da diferença entre um número real x e 3 é igual a 5 vezes o número x diminuído de 1. Vamos tentar interpretar essa situação. O quadrado da diferença, ou seja, uma subtração entre o número real x, número esse que eu desconheço, então vai ficar x, se é a diferença, eu vou subtrair, a diferença entre o número real x e 3. Então, vou subtrair x menos 3. Lembrando que a situação tratava-se o quadrado dessa diferença. Então, o quadrado da diferença entre o número x e menos 3 é igual a 5 vezes o número x. 5 vezes é o quíntuplo. Quíntuplo de x, 5x, diminuído, ou seja, menos 1. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que resolver essa situação aqui, x menos 3 ao quadrado. Como é que fica isso? Como é que a gente pode fatorar esse número? Então, vamos fazer aqui a parte. Aqui mesmo. X menos 3 ao quadrado é x menos 3 multiplicado por ele mesmo. Não é isso? X menos 3 ao quadrado é x menos 3 vezes x menos 3. O expoente me diz quantas vezes eu multiplico a base. Aí a gente vai pelo princípio. Multiplica e multiplica. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Agora venho aqui. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 é 9. Negativo com negativo, positivo. Pronto, então nós encontramos, substituímos x menos 3 ao quadrado por essa equação. Lembrando que tudo isso é igual a 5x menos 1. Aqui a gente fez uma manipulação algébrica, como eu mencionei lá no início da videoaula, onde tínhamos x menos 3 ao quadrado e agora temos x ao quadrado menos 3x mais 9 igual a 5x menos 1. Então, lembra que eu falei no exemplo anterior? Isso daqui está no segundo membro, vem para o primeiro membro. Então, repetimos. X ao quadrado menos 3x mais 9. 5x está positivo.
vem negativo, menos 1 está negativo, vem positivo. E aí igualamos a zero. Então percebam que x ao quadrado tem somente esse valor aqui. Então a gente já repete x ao quadrado, mas em compensação, com valores somente com x, sem expoente 2, nós temos 3 valores. Então nós vamos trabalhar com eles. Menos 3x, menos 3x, sinais iguais, a gente soma e repete sinal. Menos 3x, menos 3x, menos 6x. Menos 6x, menos 5x, percebo que também está negativo. Sinais iguais, soma. Menos 6x, menos 5x, menos 11x. Somamos 3 mais 3 mais 5, que é igual a 11. Como são sinais iguais, repete. E vejo aqui que o coeficiente C, valores independentes. Nós temos 2 valores. Nós fazemos o quê? Somamos 9 mais 1 mais 10 igual a 0. E aí conseguimos chegar à equação do segundo grau na sua forma reduzida. X ao quadrado menos 11x mais 10 igual a 0. Coeficiente A, 1. Coeficiente B, menos 11. E coeficiente C, 10 positivo. Bom, apresentei aí mais algumas situações, alguns exemplos para facilitar a atividade de vocês. Atividade esta que está no nosso livro didático A Conquista da Matemática, onde vocês deverão fazer a leitura da página 91, para recapitular alguns pontos que foi apresentado nesta videoaula, e em seguida resolver as atividades propostas também na página 91, questões 2, A, B, C e D e questão 3. Ao finalizar a resolução, copiar e responder no caderno, vocês devem me enviar o registro fotográfico via WhatsApp. Então, desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.